Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E achando aí na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu iPad, Gálatas, eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, pedimos-te, dá-nos o entendimento da Tua palavra, que ela seja vida e que ela seja libertadora para todos e cada um de nós. Que ela seja um instrumento nas Tuas mãos para nos guiar a toda a Tua verdade, para nos guiar à Tua vontade, a uma vida segundo o Teu coração. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Nos últimos 2 domingos, mais precisamente, eu tentei lhes falar sobre as experiências que nós temos com o Espírito Santo. A primeira delas, consciente, é o novo nascimento. Depois, o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Quando nós somos mergulhados no Espírito Santo, o Espírito Santo é mergulhado para dentro de nós. Quando Deus une o seu Espírito ao nosso Espírito. Quando nós nos tornamos um com o Espírito de Deus, como Jesus disse. Então aqui tem o novo nascimento, quando eu reconheço que Jesus é o Senhor da minha vida. E aqui tem o batismo com o Espírito Santo. Domingo passado eu fiz uma confusão danada, eu falei que simultâneo e concomitante era diferente. Esquece aquilo tudo que eu falei, estava tudo errado. Aí eu fui corrigido. Na verdade, eu queria ter dito sucessivo e concomitante, não simultâneo. Simultâneo e concomitante é igual. A única diferença é que, não vou explicar, vai piorar. Então, o que eu quero dizer é assim, não é que tem o novo nascimento e sucessivamente tem o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. São experiências concomitantes ou simultâneas. Você entregou sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. É assim. Aí depois aqui, a Bíblia Sagrada, no vocabulário bíblico, a Bíblia diz assim que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Mas lá no texto bíblico, a voz do verbo é voz passiva. O que significa que é o Espírito de Deus que age e nós sofremos a ação. O Espírito na voz ativa e nós na voz passiva. Então, o Espírito Santo age e nós sofremos a ação. Então, olha, você nasce de novo, recebe o Espírito Santo, porque você é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, tudo isso é o vocabulário bíblico, tá bom? Assim que a Bíblia se refere a essas experiências espirituais que nós temos com Deus. Então você nasceu de novo, você foi batizado no Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que é porque você foi batizado que o Espírito Santo veio habitar em você. Então o Espírito Santo habita em nós. Mas esse Espírito que habita em nós, ele pode ser resistido por nós. Ele pode ser entristecido por nós. Ele pode ser rejeitado por nós. Ele pode ser apagado por nós, ele pode se tornar inoperante em nós, se nós não nos rendermos à sua ação. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. O que quer dizer? Nos deixar controlar, nos deixar influenciar, nos deixar guiar, nos deixar conduzir, nos deixar energizar, nos deixar capacitar pelo Espírito Santo. Então, o Espírito está agindo em nós. E à medida em que vamos sendo cheios do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que ele vai formando em nós o fruto, o seu fruto, fruto do Espírito. A formação do fruto do Espírito em nós, ou desenvolvimento do fruto do Espírito em nós, é a formação do caráter de Cristo em nós, das virtudes ou dos atributos de Cristo em nós. E uma vez que somos semelhantes a Jesus, nascemos de novo, fomos batizados, nos deixamos controlar, fomos cheios do Espírito, o fruto do Espírito se manifesta em nós, nós também somos usados pelo Espírito Santo para abençoar pessoas. O que a Bíblia fala dos dons espirituais. Os dons espirituais são as manifestações do Espírito Santo de Deus através de nós ou em nós para abençoar as pessoas. São os dons do Espírito Santo.
Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência aqui de sermos cheios ou nos deixarmos encher e controlar pelo Espírito Santo. Porque tudo isso aqui, na verdade, quer dizer uma coisa para nós, é que nós não somos os seres humanos que gostaríamos de ser, podemos ser e estamos destinados a ser. Nós não somos os seres humanos, você não é a mulher que você gostaria de ser, você não é a mulher que você pode ser, você não é a mulher que está destinada a ser, você não é o homem que gostaria de ser, o homem que pode ser, o homem que está destinado a ser. Você não é. A questão é como é que nós nos tornamos esses seres humanos que queremos ser, que ambicionamos ser, que podemos ser e que fomos destinados para ser quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança é expressando os seus atributos, as suas virtudes, as suas qualidades. E agindo no mundo como se Deus estivesse presente no mundo, agindo através de nós. E o que é verdade é que quando eu me olho no espelho, eu falo, eu estou bem longe de me parecer com Deus. Eu estou bem longe de me parecer com Jesus. Eu estou bem longe desse padrão de ser humano que a Bíblia Sagrada chama de ser humano a imagem e semelhança de Deus. A questão é como é que eu me torno esse tipo de ser humano. Como é que eu me torno esse tipo de ser humano que experimenta a plenitude ou a abundância da vida de Deus em mim? Essa é a questão. E é esse o debate que está presente na carta aos Gálatas. E eu leio hoje à noite para vocês, especialmente ou excepcionalmente, a tradução da Bíblia à Mensagem. Então, se você quiser ouvir comparando com a sua própria Bíblia, ok. Se você quiser prestar atenção na minha leitura, eu acho que você vai ter melhor proveito. Então, eu vou ler a Bíblia à Mensagem. O que está acontecendo aqui nessa igreja da Galácia, e Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, o que está acontecendo aqui é que o pessoal lá começou a abandonar o evangelho da graça de Deus e voltar à sua prática religiosa judaica. Eles estão preocupados em agradar a Deus, em servir a Deus, em viver com Deus, em andar com Deus, mas eles estão fazendo isso de um jeito que o Paulo, o apóstolo, não está nada satisfeito. Então veja aí no capítulo 1, o versículo 6 da carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo não está nada satisfeito com eles. Olha o que ele diz aí. Não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado, seja anátema. Vou repetir, se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua. Se alguém, pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, apóstola, patriarca, anjo, querubim, serafim, surubim, se alguém pregar um outro evangelho, que seja amaldiçoado. E o que o Paulo está dizendo é o seguinte, você pensa assim, olha, a gente vai fazendo uma concessão pequena ali, uma concessão pequena acolá, e não altera muito assim o evangelho. Eu sei que isso aqui não é muito assim bíblico, mas também não faz tão mal. Eu sei que isso daqui não está no Novo Testamento, mas também não vai fazer mal. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu estou afirmando que pequeninos detalhes
não são irrelevantes, a gente não pode relevar, porque não existe um evangelho um pouquinho distorcido. Um evangelho um pouquinho distorcido é outro evangelho, é outra mensagem, é outra coisa, não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo o seguinte, que esses pequeninos detalhes, eles são tão sutis, e eles vão penetrando na gente, e eles vão penetrando na comunidade, eles vão entrando na igreja, e a gente ou não vai percebendo, ou por um jogo de conveniência, ou para agir de maneira politicamente correta, ou por covardia, ou por ignorância, ou seja lá o que for, essas coisas vão penetrando sutilmente e vão ganhando a nossa alma, a nossa consciência, e quando a gente percebe, a gente está fazendo essas coisas. E inclusive o apóstolo Paulo diz que aconteceu com Pedro, apóstolo. Pedro, apóstolo, aconteceu com ele. Veja aí no versículo 11 do capítulo 2 da sua carta aos Gálatas. Pedro veio a Antioquia. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Ó Pedro, errou feio. Vou contar como foi. Estou em Gálatas 2:11. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ele começou a evitar todo contato com seus amigos não judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão, da lei de Moisés. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia do Pedro. Até mesmo Barnabé era seu nome natural de Chipre, esse cara. Foi na onda do Pedro, caiu na hipocrisia do Pedro. E o Paulo diz assim no versículo 14: quando vi que eles não se comportavam de acordo com o evangelho, contestei Pedro na frente de todo mundo. Um maior barraco deve ter sido. A gente não aprende que chama no lado, não fala em público. O Paulo já não, já... Ô, o que está acontecendo aí, Pedro? Falei com ele na frente de todo mundo. Se você que é judeu não segue as regras judaicas quando não está sendo observado pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos só por causa ou para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? Olha, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Você sabe que na lei de Moisés tem aquela conversa, não pode comer carne de porco, não pode pegar isso aqui é impuro, essa pessoa é impura. O gentio, que não é judeu, é impuro. É um sistema de regras, de coisas puras e impuras, sagradas e profanas, coisas sujas e coisas limpas. Aí você fica preocupado. Eu posso vir aqui, posso falar com esse, posso comer isso. Regra, tudo que é regra. Uma delas é que não pode comer costelinha de porco no churrasco. Não pode. Lombinho frito. Não pode. Bacon. Não pode. Torresminho. Não pode. Leitãozinho a pururuca. Não pode. O Pedro estava no churrasco. Por quê? Porque ele foi livre da lei. Ele não vive mais de regras. Ele não está mais na lei de Moisés. Ele vive aqui no evangelho da graça de Deus. Aquilo ali é judaísmo. É religião judaica. E quando Paulo pregou o evangelho aos que não eram judeus, ele falou: olha, vocês não precisam fazer nada daquilo aqui que os judeus fazem, porque Jesus Cristo nos libertou das obrigações cerimoniais da lei. Não precisamos mais cumprir regra. Agora nós estamos na graça de Deus, Deus nos ama, nos abraçou, nos acolheu. Não precisa mais daquilo. E o Pedro, portanto, no churrasco, torresminho, leitãozinho a pururuca, um chopinho e um bacon e tal. Só que tinha um grupo no cristianismo daquela época que era chamado o grupo dos judaizantes.
Os camaradas que diziam assim, olha, você que não é judeu e que se converteu a Jesus como nosso Messias, você tem que fazer tudo que o judeu faz. Ó, isso tem 2000 anos, hein? O Paulo chegou e falou assim, deixa eu entender, ô cidadão, por que você está usando quipá? Por que você está usando talite? Por que você está celebrando essa festa aí dos tabernáculos? Por que você está fazendo um templo de Salomão? Deixa eu entender. Deixa eu entender. Nós não estamos mais lá. Então os judaizantes diziam assim, olha, você que não é judeu, para ser cristão tem que fazer tudo que um judeu faz. O Paulo dizia, nada disso. Você é cristão pela fé em Jesus Cristo, ponto. Você não vai passar pelo judaísmo para se tornar cristão. Você é cristão pela fé em Jesus Cristo. O Pedro falou, Paulo, posso comer carne de porco? O Paulo falou, pode, Pedro, vai com tudo, vai que é tua. E não somente o Paulo falou, mas Deus falou para Pedro. Lembra que ele está lá e ele tem uma visão quando ele está em Jope? Ele vê um lençol aberto, um monte de bacon, de toucinho, de leitãozinho, e Deus falou para ele, come Pedro, e ele falou, não posso comer, é impuro, e Deus fala para ele, não tenha por impuro aquilo que eu purifiquei. Aí o Pedro cai de boca no churrascão divino. Então, ele está no churrasco com Paulo, mas quando chega o pessoal conservador, judaizante, o Pedro dissimula, e começa a fazer aquelas coisas lá. Aí vai o Pedro pegar o quipá, vai o Pedro pegar o talite, vai o Pedro pegar o candelabro, vai o Pedro pegar a bandeira de Israel. Aí o Paulo fala, não é isso aí não. Você sabe, Pedro, que isso aí não funciona. Veja aí o capítulo 2, versículo 15. A verdade é a seguinte, nós judeus não somos superiores aos demais pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. E como é que nós sabemos disso? Nós tentamos com o melhor sistema de regras do mundo, sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio, cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Olha o que o Paulo está falando, pessoal. Como é que eu sei que agradar a Deus obedecendo a um sistema de regras não funciona? Ele está dizendo, nós tentamos, e com o melhor sistema de regras do mundo, a lei de Moisés. Nós tentamos, e com o melhor sistema de regras do mundo, e não conseguimos. Nós não agradamos a Deus por obedecer às regras. Capítulo 2, versículo 19. Explico o que aconteceu comigo, disse o apóstolo Paulo. Tentei guardar as regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então eu desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade para viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar a Deus. Agora Cristo vive em mim. E a vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E eu jamais voltarei atrás. Não está claro que voltar à velha religião de guardar regras e agradar os outros é abandonar a nova vida de relacionamento com Deus?
Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus, apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Ora, se você quiser agradar a Deus, cumprindo regras, fazendo tudo certo e fazendo o bem, você vira para Jesus e diz assim: Jesus, não precisava ter morrido aí por mim. Eu me dou bem aqui com Deus, eu consigo obedecer tudo que Ele manda. Eu consigo guardar todas as regras, eu consigo obedecer todos os mandamentos. Eu sou moralmente perfeito, eu sou cerimonialmente perfeito, eu sou religiosamente perfeito. Eu sou perfeito, você não precisava ter morrido por mim. Não há pecado em mim, você morreu aí no meu lugar, não precisava. Vacilou. É o que o Paulo está falando. Então o que ele está nos alertando é o seguinte, pessoal. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Capítulo 3, versículo 11. Não é possível cumprir um código moral. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas. Que vida amaldiçoada de derrotas? Essa vida de tentar fazer tudo certo para Deus. Aí você tenta obedecer os mandamentos, não consegue, se frustra, fica culpado, envergonhado. Aí vai no culto da fogueira, se arrepende, vai na frente, aí volta para casa achando que você é o crente. Aí você vai lá fazer o que você prometeu para Deus. Aí não consegue, se frustra, se culpa, fica envergonhado. Aí vem na frente domingo à noite na Ibabe. Aí vai embora achando que agora você... Segunda de manhã. Você tenta. Tem uns caras que já domingo à noite, quando acaba. Tenta, não consegue, se frustra, se sente culpado, se sente envergonhado. Aí você vai ficando doidinho. Neurótico, paranoico. Você acha que Deus vai te amaldiçoar, que você está com câncer porque você não deu o dízimo, que você está desempregado porque você falhou com alguma coisa, que a sua filha está passando mal porque você arrumou uma amante ou um amante. Você fala, eu não estou obedecendo a Deus, então Deus está me amaldiçoando. Aí vem o Paulo e diz assim, para, você não entendeu que Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas? E quando Ele mesmo absorveu a nossa vida de derrotas, as Escrituras dizem, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo acabou com a maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. Opa! Deixa eu ler de novo. Porque Cristo foi pregado no madeiro, se tornou maldição, acabou com a maldição e agora está tudo resolvido. E por causa disso, a bênção de Abraão está disponível para todos, tanto para os judeus quanto para quem não é judeu. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito, que está em nós e conosco, quando cremos. Exatamente como aconteceu com Abraão, porque creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, o que o Paulo está fazendo? Ele está me pegando aqui, ó, tentando, ficando frustrado, culpado, envergonhado, aí eu já paro de orar,
mas eu tenho saudade de Deus. Aí eu tento, não consigo, me frustro, me culpo, aí eu já não oro, mas eu tenho saudade de Deus. Daqui a pouco eu tenho raiva de Deus, porque eu não aguento, eu não consigo esse negócio. Daqui a pouco eu estou achando que eu não sou filho de Deus. O Paulo está dizendo, para. Por que você está achando que Deus está contra você? Por que você está achando que Deus vai amaldiçoar você? Por que você está achando que Deus vai condenar você? Por que você está achando que Deus vai mandar você para o inferno? Para com isso. Jesus já morreu na cruz. Ele levou sobre ele mesmo a maldição que ia cair sobre você. E uma vez que ele levou sobre ele mesmo a maldição que ia cair sobre você, ele acabou com essa conversa de maldição. Se alguém chegar para você e falar assim, sabe por que tem muito divórcio na sua família? Maldição. Você fala, acabou em Jesus. Cruz. Acabou. Não tem mais maldição. Desde que eu me entreguei a Cristo, não tem mais maldição. Acabou. O que era a minha vida lá para trás, o que eu fiz ou deixei de fazer, a culpa que eu carregava, o pecado que eu carregava, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, da minha avó, seja lá de quem, do meu pai, da minha mãe, acabou quando eu entreguei minha vida a Jesus. Deus não é mais contra mim. Deus não quer me condenar, me castigar, me amaldiçoar. Acabou na cruz. Está tudo resolvido. Você chega assim e fala, o que é que eu devo para Deus? Deus diz assim, nada. Eu não devo nada para o Senhor, mas aquele negócio que eu fiz ontem lá, está tudo resolvido, está tudo pago. Eu não lembro de ter pago para o Senhor, nem subir aquela escada lá que eu prometi, não pendurei o negócio no pescoço, não matei lá o negócio na esquina, não acendi a vela, não lembro quando foi que eu paguei. E Deus fala para você, está tudo resolvido, olha para a cruz, lá está resolvido, lá está pago. Acabou, está tudo resolvido. Aí vire a página para o capítulo 5 da sua Bíblia em Gálatas. Capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à lei ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão, da lei, troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravidão da lei. Quer saber como isso funciona? A vida com Deus não tem nada a ver com o que você come e o que você bebe. Cheira, fuma, pica. Tem nada a ver. Com o lugar que você frequenta. Tem nada a ver. O amor de Deus para você é inabalável. A relação de Deus com você é irreversível. Quando Deus pegou você no braço, Ele pegou você bêbado e auto-vomitado e pegou você de banho tomado. Quando você fica bêbado e vomita, Deus não tem nojinho. E quando você está de banho tomado e cheiroso, Deus não fica impressionado. Tem nada a ver. Ó, o que você come, o que você bebe, não tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com ficar gordo e ficar bêbado. Ou fica gorda e fica bêbada. Se você cheira, se você fuma, se você é viciado em remedinho, em cafezinho, se você é viciado em pornografia na internet, se você tem amante, se você frequenta bordel, se você é corrupto, se você rouba dos outros, Deus não ama você porque você não rouba, porque você não é corrupto, porque você deixou de frequentar bordel. Essas coisas todas têm a ver com outra coisa, que não é o amor de Deus para você. Aí você diz assim, pastor, você está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me ama? Sim, eu estou.
Por que é que Deus ama você? Porque Ele decidiu amar. Presta atenção, não há nada que você possa fazer para que Deus ame você menos. Não há nada que você possa fazer para que Deus ame você mais. Ele decidiu amar. Não, mas, pastor, não é certo isso. Vai, judaizante. Eu tenho essa convicção que não é só minha. Todo mundo que prega o evangelho da graça de Deus e não causa um incômodo no ouvinte, principalmente no ouvinte que não está na esbórnia, não pregou o evangelho da graça de Deus. Por exemplo, você que está me ouvindo agora e que tem uma amante, você nessa hora fez assim, ai, louvado seja teu nome, Senhor, que eu vim aqui hoje à noite. Agora, você que está me ouvindo agora e não tem uma amante, mas morre de vontade de ter. Você pensou assim agora, aí não. Não pode ser não, não é possível, estou aqui me esforçando para não ter. Você é o irmão do filho pródigo. Você é o irmão do filho pródigo. Você acha que a sua relação com Deus tem a ver se você consegue obedecer às regras ou não consegue? Que Deus fica feliz quando você consegue e fica bravinho e melindrado quando você não consegue. Você não está vivendo na graça de Deus. A graça de Deus é: Deus me ama, não vai desistir de mim, eu sou filho dele. Estou bêbado, sei que estou mal hoje, mas eu sou filho de Deus. E eu não vou desistir de orar. E quando eu for orar a Deus e uma voz disser para mim, você é uma cara de pau, né? Eu vou dizer, sou cara de pau não. O sangue de Jesus está sobre mim. E eu vou, por causa do sangue de Jesus, que se fez maldição no meu lugar e acabou com a maldição de Deus sobre mim, eu vou chamar Deus de Pai. Deus vai falar comigo assim, oi meu filho, tudo bem? Porque eu estou sujo, cheirando mal. Mas Ele vai me abraçar e vai dizer, que bom que você voltou. Que bom que você chegou. Eu te amo. Você está dizendo, pastor, que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me ama? Sim. Mas tem um capítulo 5 ainda que não acabou, né? Versículo 13. Não há dúvida que Deus chamou você para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo a liberdade que receberam. Ora, pense o seguinte, o meu filho vem para mim e diz assim, pai, se eu me embriagar, pegar o nosso carro, descer a Imigrantes a 270 por hora e entrar debaixo da traseira de um caminhão, o senhor vai chorar no meu velório? Ou o senhor vai dizer, bem feito, falei para beber? Eu falei, não filho, eu vou chorar no seu velório, porque eu te amo. Aí ele, beleza, então eu vou lá, vou entrar debaixo da traseira de um caminhão. Concorda que não faz sentido? A questão é que o que nós fazemos ou deixamos de fazer, a maneira como vivemos ou deixamos de viver, não muda o coração de Deus em relação a nós. Muda quem? Muda a gente, muda nós. É isso que o Paulo está falando. Deus ama você e Ele livrou você de achar que obedecer regras ou desobedecer é o critério de relação com Ele. Ele diz, acabei com esse negócio de obedecer e desobedecer. Está resolvido na cruz do Calvário. Agora você é livre. Então eu sou livre para fazer o que eu quero? Deus vai dizer assim, sim, você é livre. Agora, pensa bem como você vai viver, que você vai acabar se destruindo a sua liberdade, e você
não vai adiantar nada a liberdade que eu te dei. Aí vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte: lembram-se, vocês estão aqui e é o Espírito Santo que vai agir em vocês. Então olha o que ele diz aí. Aqui vai o meu conselho. Versículo 16. 5:16. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vocês vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. E essa liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Ou você é egoísta e vive para você mesmo, ou você desfruta a liberdade que Deus te deu. Ou você continua no seu caminho de autodestruição, ou você desfruta da liberdade que Deus te deu. O que é viver esse impulso de egoísmo? O que é viver na sua Bíblia aí segundo a carne? O que é viver segundo a carne? O Paulo diz assim: se você não quer saber do Espírito Santo, se você quer viver com as suas próprias forças, a sua disciplina, a sua perseverança, e tal, e não sei o quê, a sua força de vontade, e você quer viver aqui obedecendo regra, desobedecendo regra, obedecendo regra, desobedecendo regra, e o Espírito de Deus não está agindo em você, eu vou descrever a vida que você vive. Aí ele diz assim, olha, todos sabemos, versículo 19 de Gálatas 5, todos sabemos o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Não acontece isso em São Paulo. Só acontecia lá na Galácia, no tempo do Paulo. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Também outra coisa que não acontece em São Paulo nos dias de hoje. Vida emocional e mental detonada. Também não acontece. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo, solidão paranoica. Não tem em São Paulo nenhum solitário paranoico. Sabe o que é solidão paranoica? É os caras que eles estão no metrô e tem um sujeito sentado lendo Paulo Coelho. Aí ele olha e fala, filho do diabo. Aí quando ele está indo para o escritório, tem um Hare Krishna com aquela camisa, aquela roupa cor de abóbora desbotada, filho do diabo. Ele entra no prédio, tem uma santa lá, uma senhora aparecida no canto. Esse prédio aqui é tudo filho do diabo. Um demônio é escondido atrás dessa santa. Ele vai o chefe dele é filho do diabo. Os caras da equipe de vendas, tudo filho do diabo. Só tem 4 caras que são filhos de Deus que tem reunião de oração no refeitório antes, no horário do almoço. O resto é tudo filho do diabo. Aí ele vai para a igreja, ele fica no culto, na vigília, na cruzada de oração, não sei o quê, nem sei o nome desses negócios. É segunda não sei o quê, terça não sei o que lá, quarta não sei o que lá, pá, pá. Só que ele descobre que tem joio na igreja, filho do diabo. Na igreja também tem filho do diabo. Então ele se sai, aí ele vai ficar sozinho numa sala orando, ele sozinho. Porque aí não tem nenhum filho do diabo, só tem ele. Mas entra um mosquito, ele fala, filho do diabo. Porque fica doido. Tem diabo na estátua, tem diabo na mesa, tem embaixo da mesa, tem na comida, tem no doce, tem na família. Solidão paranoica. Competição selvagem. Aqui não tem. Nem isso aqui, consumismo insaciável, também não tem. Temperamento descontrolado, pavio curto, não tem. Incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus?
Qual é o fruto do Espírito? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância e serenidade. Amor, alegria e paz. Disposição de comemorar a vida. Um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e em todas as pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que realmente valem a pena, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. O Espírito Santo coloca a nossa vida em ordem. Agora você imagina o seguinte, que Deus chama você para andar com Ele. Aí você fala assim, eu vou, Senhor. Aí você diz assim, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Eu falo assim, eu quero transformar você, minha filha, na pessoa mais fofoqueira da Ibabe. Você. Vou encher seu coração de cobiça e de inveja. E você vai semear contenda em tudo que é lugar que você passar. Qualquer festinha de aniversário que você for, você vai acabar com a festa. Não faz sentido. Né? Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Quero acabar com a sua família. Quero fazer você gritar com o seu marido, você gritar com a sua esposa. Quero fazer você ser uma pessoa tão intolerante, intransigente, fechada ao diálogo e que acredita que está sempre certo ou sempre certa, que os seus filhinhos vão crescer e assim que eles ficarem adultos, eles não vão querer mais olhar na sua cara. Você acha que Deus fala isso para alguém? É evidente que não. O propósito de Deus para nós é de vida. Só que o grande problema é que a gente não consegue ser esse tipo de gente que Deus quer que a gente seja. E aí a gente tenta organizar a vida com regras. E tenta organizar a vida com regras religiosas. Não funciona. Porque Deus nos transforma de dentro para fora, pelo seu Espírito que habita em nós. Eu termino dizendo para você duas coisas que são importantes. Poucas expressões causam tanto embaraço na minha cabeça, no meu coração. Eu diria até que é quase uma revolta. O Freud deve explicar. Qualquer dia eu vou fazer uma terapia para entender isso. Quando uma pessoa fala assim para mim, você tem que... Acabou. Ó, você tem que ir no meu aniversário, hein? Estou esperando você. Eu falei, já não vou. Tem que. Você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que perdoar. Tem que. Qual o problema do tem que? Primeiro é que você se sente assim, roubado da sua liberdade. Mas segundo é que você não consegue. Então pensa o seguinte, você marcou aconselhamento pastoral. Você fala assim, olha, eu não aguento mais nem ouvir a voz do meu marido. Aí o pastor diz assim, mas você tem que perdoá-lo. Se você fosse uma pessoa assim, você podia falar assim, acho que eu não sei, que eu tenho que perdoar. Eu vim aqui porque eu não consigo. Se eu conseguisse, eu já não vim aqui fazer aconselhamento. O problema é que eu não consigo perdoar o cara. O nosso problema é esse, a gente não consegue. Então, quando alguém diz assim, ó, você tem que perdoar, você tem que evangelizar, você tem que ser generoso, você tem que, é a regra, ó. Você tem que fazer isso aqui, senão vai dar errado na sua vida, vai dar errado na sua família, vai dar errado no seu casamento, vai dar errado... Tem que não existe, pessoal. Não existe tem que. E Deus sabe que a gente não consegue. Tem um camarada que diz o seguinte, a vida cristã, ela não é difícil, ela é impossível. Não adianta a gente tentar, a gente não vai conseguir. A menos que a gente se renda ao Espírito Santo e diga, Deus, eu passei a vida inteira tentando obedecer esse monte de tem que colocaram na minha cabeça.
meu pai, minha mãe, minha avó, a professora da escola, a Polícia Federal, a Receita, o pastor, o apóstolo, a igreja, o maestro do coral, todo mundo diz que eu tenho que alguma coisa. E eu tentei a vida toda e não consegui. Então eu desisto de tentar. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e que o seu Espírito Santo me ajude a viver. Lembra, uma das primeiras coisas que nós falamos sobre o Espírito Santo foi que o Espírito Santo, andar no Espírito Santo é como subir uma escada rolante, que você não sabe se é você que sobe ou a escada que sobe você. O Espírito Santo é que nos leva. A gente escapa da vida de regras, da paranoia, da culpa, da vergonha, da necessidade de ser politicamente correto, de agradar aos outros e agradar a Deus. A gente é livre e a gente fala assim, olha, finalmente eu sou livre para ser quem eu sou e não estou mais debaixo de maldição e de condenação e não me importa o que vocês pensam de mim, porque eu quero ser um homem autêntico na presença de Deus e ser só aquilo que o Espírito de Deus fizer de mim. Eu quero ser uma mulher autêntica na presença de Deus e ser tudo que o Espírito de Deus fizer de mim. Então hoje à noite você tem que... Hoje à noite você vai pegar o pão e o cálice e vai dizer, Deus, eu te dou graças por causa do corpo de Jesus partido na cruz por mim, do sangue de Jesus derramado por mim, porque toda a maldição que estava sobre mim foi retirada de mim, Jesus acabou com a maldição, está tudo resolvido entre nós por causa do teu amor por mim. E eu entrego para o Senhor a minha vida, suplicando que o teu Espírito Santo me guie, me conduza, me empurre, mude o meu coração, a minha vontade, esclareça a minha mente, o meu entendimento e produza em mim, o fruto é do teu Espírito, não é meu, eu não consigo produzir isso, é o teu Espírito, que o teu Espírito produza em mim esse fruto bendito de uma vida abençoada, abençoadora, que só Deus pode produzir em nós. Quando você tomar esse pão e esse cálice na sua mão, faça essa oração de gratidão. Não há maldição. Nós estamos livres de todas as regras, mas estamos livres para uma vida que é possível ou que desfruta da liberdade que Deus nos deu para andar de modo digno de Deus e que a nossa caminhada seja vida que a Bíblia Sagrada chama de vida abundante, vida completa, ou que o apóstolo Paulo chamou de vida exuberante, cheia de amor, de alegria e de paz. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.